O corpo de Moisés é um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia. Quando lemos os relatos sobre sua vida e morte, fica claro que Moisés não foi apenas um líder excepcional para os israelitas, mas também uma figura central no plano divino. No entanto, é a disputa pelo seu corpo que realmente chama a atenção. Por que Satanás, o adversário de Deus, mostrou tanto interesse no corpo de Moisés após sua morte? O que estava em jogo nessa batalha celestial? Para responder a essas perguntas, é necessário mergulhar profundamente nas Escrituras e no contexto histórico e espiritual da época. Moisés é descrito como um servo de Deus, escolhido para liderar os israelitas da escravidão no Egito até a terra prometida. Ele foi o homem que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, um mediador entre o divino e o humano. Sua morte, no entanto, marca o início de um mistério que continua a intrigar estudiosos, teólogos e fiéis até hoje. Neste capítulo, vamos explorar a importância de Moisés na narrativa bíblica e estabelecer o cenário para a discussão sobre o interesse de Satanás em seu corpo. Vamos analisar quem era Moisés, por que sua liderança foi tão crucial e como sua vida se tornou um reflexo da interação entre o céu e a terra. Mais do que isso, entenderemos como sua história se conecta a temas maiores, como o conflito espiritual entre o bem e o mal. Moisés nasceu em um período de extrema opressão para os israelitas no Egito. Desde o início, sua vida foi marcada por intervenções divinas. Salvo das águas do Nilo por uma princesa egípcia, ele cresceu na corte faraônica, mas nunca perdeu sua conexão com o povo hebreu. Quando adulto, ao testemunhar a opressão de seus irmãos, matou um egípcio que estava maltratando um escravo hebreu. Esse evento o levou a fugir para o deserto, onde encontrou refúgio entre os midianitas. Foi no deserto que Moisés teve um encontro transformador com Deus, na famosa cena da sarça ardente. Ali, Deus o chamou para uma missão que parecia impossível: confrontar o faraó e libertar o povo de Israel da escravidão. Sob sua liderança, os israelitas presenciaram milagres extraordinários, desde as pragas no Egito até a abertura do Mar Vermelho. Moisés se tornou um instrumento de Deus para mostrar seu poder e misericórdia. A morte de Moisés, conforme narrada em Deuteronômio 34, é tão misteriosa quanto sua vida foi notável. Ele morreu na terra de Moabe, e o próprio Deus cuidou de seu sepultamento em um local desconhecido. Por que Deus escolheu esconder o corpo de Moisés? Essa pergunta nos leva a um evento registrado no livro de Judas, onde é mencionada uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Esse relato é único na Bíblia e levanta mais perguntas do que respostas. À medida que avançarmos nos capítulos seguintes, exploraremos as possíveis razões para esse interesse de Satanás, analisando o contexto teológico e histórico, bem como as implicações espirituais desse conflito. Vamos desvendar as camadas desse mistério e descobrir as lições que ele tem para nos ensinar hoje. Moisés ocupa um lugar central na narrativa bíblica e entender seu papel no plano divino é essencial para compreendermos a profundidade do mistério envolvendo seu corpo. Sua vida é uma jornada marcada por milagres, desafios e uma conexão extraordinária com Deus. Ele foi mais do que um líder, foi um mediador entre Deus e seu povo, alguém que personificava a aliança divina com os israelitas. Desde o momento em que Deus o chamou para libertar os israelitas da escravidão no Egito, sua vida tornou-se um testemunho vivo do poder e da misericórdia divinos. A missão de Moisés era monumental. Ele deveria enfrentar o faraó,
o governante mais poderoso da época, e exigir a libertação de um povo escravizado por séculos. Mas Moisés não estava sozinho. Deus estava com ele, guiando cada passo e realizando sinais e maravilhas para garantir a libertação de seu povo. As 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho e a provisão de maná no deserto são apenas alguns exemplos do poder de Deus manifestado através de Moisés. Esses eventos extraordinários não apenas demonstraram o domínio de Deus sobre a criação, mas também reforçaram a fé do povo de Israel em meio às adversidades. Ao longo de sua jornada, Moisés também desempenhou um papel crucial na entrega da lei divina. No Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos, que se tornaram a base da aliança entre Deus e o povo de Israel. Esse momento foi um marco na história da fé, pois estabeleceu os princípios que deveriam guiar a vida do povo de Deus. Moisés era o intermediário, aquele que subia a montanha para encontrar-se com Deus face a face e descia para compartilhar a vontade divina com o povo. Sua proximidade com Deus era única, e isso conferia a ele uma autoridade espiritual incomparável. No entanto, mesmo um homem tão próximo de Deus não estava isento de falhas. Moisés cometeu erros, e o mais significativo deles ocorreu pouco antes da entrada do povo na Terra Prometida. Deus havia instruído Moisés a falar com uma rocha para que dela jorrasse água, mas em um momento de raiva e frustração, Moisés feriu a rocha em vez de seguir as instruções divinas. Essa desobediência teve consequências graves. Deus declarou que, por causa desse erro, Moisés não entraria na Terra Prometida. Essa decisão divina pode parecer severa, mas destaca a santidade de Deus e a seriedade de obedecer às suas instruções. A morte de Moisés foi um evento cercado de mistério. Ele subiu ao Monte Nebo, de onde pôde contemplar a Terra Prometida, mas não entrar nela. Ali, na solidão da montanha, Moisés morreu. E Deus cuidou de seu sepultamento em um lugar que permanece desconhecido até hoje. Esse ato divino de esconder o corpo de Moisés é único nas Escrituras e levanta questões fascinantes. Por que Deus escolheu fazer isso? Qual era o propósito de manter o local do túmulo de Moisés em segredo? Essas perguntas nos levam a considerar a natureza do conflito espiritual entre Deus e Satanás. A disputa pelo corpo de Moisés, mencionada no livro de Judas, é um evento singular na Bíblia. Esse breve relato aponta para uma batalha espiritual de proporções cósmicas, onde o arcanjo Miguel confronta Satanás em nome de Deus. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Essa é a questão que começaremos a explorar mais profundamente nos próximos capítulos, mergulhando nos possíveis motivos que poderiam levar o adversário de Deus a demonstrar tanto interesse pelos restos mortais de um homem. Este mistério não é apenas intrigante, mas também repleto de implicações espirituais que nos desafiam a refletir sobre a verdadeira natureza da adoração, da obediência e da luta contínua entre o bem e o mal. A morte de Moisés não foi um encerramento simples de sua trajetória. Enquanto sua vida foi marcada por eventos sobrenaturais e uma profunda relação com Deus, o momento de sua morte revelou um conflito que ultrapassava a esfera terrena. O livro de Judas, um dos textos mais curtos e densos do Novo Testamento, apresenta um vislumbre desse acontecimento extraordinário. No versículo 9, lemos que o arcanjo Miguel e Satanás travaram uma disputa pelo corpo de Moisés. Embora o texto não entre em detalhes, ele deixa claro que essa não foi uma batalha ordinária. Esse relato bíblico nos transporta para o reino espiritual, onde forças celestiais e infernais interagem de maneiras que muitas vezes escapam à nossa compreensão. Miguel
descrito como um dos principais líderes angelicais, aparece em várias partes das Escrituras como um defensor do povo de Deus e um combatente contra o mal. Sua presença na disputa pelo corpo de Moisés indica a importância desse conflito. Por outro lado, Satanás, cujo nome significa adversário ou acusador, é conhecido por buscar meios de frustrar os planos divinos. Sua participação nesse episódio levanta uma questão intrigante: o que ele esperava ganhar ao reivindicar o corpo de Moisés? Para entender as motivações de Satanás, precisamos considerar o contexto mais amplo do plano de redenção de Deus e o papel que Moisés desempenhava nesse plano. Moisés não era apenas um líder, ele era um símbolo da aliança de Deus com seu povo. Sua vida e suas ações apontavam para a fidelidade de Deus, mesmo diante da desobediência e das falhas humanas. Possuir o corpo de Moisés poderia ser uma tentativa de Satanás de desviar essa narrativa e distorcer a percepção do povo sobre Deus e seus propósitos. Outra possibilidade intrigante é que Satanás poderia querer transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. O povo de Israel, ao longo de sua jornada no deserto, mostrou-se suscetível à adoração de objetos tangíveis. O incidente do bezerro de ouro é um exemplo claro dessa tendência. Se Satanás conseguisse manipular o corpo de Moisés para se tornar um foco de veneração, ele poderia desviar o povo da adoração ao Deus verdadeiro. Essa estratégia não seria inédita, mas sim uma extensão do padrão que Satanás frequentemente usa: desviar a devoção que pertence exclusivamente a Deus para outras coisas, sejam objetos, ideias ou pessoas. Além disso, Satanás, conhecido como o acusador, poderia ter usado o corpo de Moisés como uma forma de reforçar suas acusações contra ele. Apesar de ser um grande líder e servo de Deus, Moisés não era perfeito. Ele cometeu erros, como vimos no incidente em que feriu a rocha em vez de falar com ela, conforme a instrução divina. Satanás poderia ter argumentado que esses erros tornavam Moisés indigno da graça de Deus e, por extensão, desqualificavam-no para qualquer plano divino após sua morte. No entanto, o que torna essa disputa ainda mais notável é a resposta de Miguel. Em vez de entrar em uma discussão direta com Satanás ou usar sua própria autoridade, Miguel diz: "O Senhor te repreenda." Essa declaração destaca um princípio espiritual fundamental. A autoridade sobre Satanás e suas obras pertence exclusivamente a Deus. Miguel, embora um ser poderoso, reconheceu que sua força vinha de Deus e que somente o Senhor tinha o poder final de repreender Satanás. Esse ato de humildade e obediência é um contraste marcante com a rebelião e o orgulho que definem Satanás. A luta pelo corpo de Moisés não foi apenas uma questão de restos mortais. Ela simbolizou um conflito maior entre o bem e o mal, entre os propósitos de Deus e as maquinações de Satanás. Enquanto o texto em Judas não revela o resultado direto da disputa, sabemos que Deus teve a última palavra. O corpo de Moisés permaneceu escondido, protegido por Deus, e o plano divino continuou inabalável. Essa história nos lembra que, mesmo diante das tentativas mais astutas de Satanás, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Nos próximos capítulos, exploraremos mais a fundo as possíveis razões teológicas e espirituais para o interesse de Satanás nesse evento, e o que essa batalha nos ensina sobre nossa própria luta contra o mal. As lições contidas nessa narrativa vão além do simples fato histórico e nos desafiam a refletir sobre nossa fé, nossa adoração e nossa resistência às tentações do inimigo. A disputa pelo corpo de Moisés nos leva a refletir sobre as razões que poderiam levar Satanás a demonstrar tanto interesse em algo aparentemente sem vida.
No entanto, quando olhamos para as Escrituras e consideramos a natureza de Satanás, fica claro que seu objetivo nunca é trivial. Ele é descrito como astuto, calculista e sempre em oposição ao plano divino. Suas ações são guiadas por um desejo de usurpar a glória de Deus e desviar os seres humanos do caminho da verdade. O corpo de Moisés, com todo o simbolismo que carregava, certamente representava uma oportunidade estratégica para os planos do adversário. Uma das motivações mais discutidas é a possibilidade de que Satanás quisesse transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. A história de Israel está repleta de exemplos em que o povo sucumbiu à adoração de imagens ou relíquias tangíveis. O episódio do bezerro de ouro, construído enquanto Moisés estava no Monte Sinai, é emblemático dessa fraqueza. Mesmo após testemunhar milagres como a abertura do Mar Vermelho, os israelitas mostraram-se inclinados a adorar o que podiam ver e tocar. Satanás, conhecendo essa tendência, poderia ter planejado usar o corpo de Moisés para desviar o foco do povo de Deus. Imagine o impacto que a descoberta do corpo de Moisés poderia ter tido. Relíquias associadas a líderes espirituais frequentemente se tornam objetos de veneração, e Satanás poderia ter capitalizado essa vulnerabilidade para fomentar idolatria e afastar o povo da verdadeira adoração. Outro possível motivo é que Satanás queria evitar a ressurreição ou a assunção de Moisés ao céu. Embora a Bíblia não forneça todos os detalhes sobre a condição do corpo de Moisés após sua morte, o fato de ele aparecer ao lado de Elias na transfiguração de Jesus sugere que ele ocupava um lugar especial no plano divino. Elias, como sabemos, foi levado ao céu em um carro de fogo sem passar pela morte. Se Moisés também fosse destinado a uma ascensão semelhante ou a um papel específico na história da redenção, Satanás poderia ter tentado impedir que isso acontecesse, apoderando-se de seu corpo. Esse ato seria mais uma tentativa de frustrar os propósitos divinos e reafirmar sua rebelião contra Deus. Além disso, Satanás, como o acusador, poderia usar o corpo de Moisés como uma forma de reforçar suas acusações contra ele. Embora Moisés fosse um grande líder, ele não era isento de falhas. Seus erros, como a raiva que o levou a desobedecer às instruções de Deus ao ferir a rocha, poderiam ser usados como base para um ataque ao caráter de Moisés. Satanás, com sua natureza acusatória, poderia argumentar que Moisés não merecia honra ou participação nos planos divinos por causa de seus pecados. Esse tipo de acusação reflete a estratégia contínua de Satanás de usar as falhas humanas para desacreditar o caráter de Deus e a extensão de sua graça. Há também a possibilidade de que Satanás quisesse simplesmente zombar de Deus e de seu plano. O orgulho de Satanás, que o levou à queda, frequentemente se manifesta em atos de desafio direto à autoridade divina. Possuir o corpo de Moisés, um líder escolhido por Deus, seria para ele um troféu simbólico, uma forma de tentar mostrar superioridade e infligir desonra ao plano divino. No entanto, como vemos na narrativa, essa tentativa foi frustrada. Miguel, o arcanjo, resistiu a Satanás em nome de Deus, reafirmando que o poder e a autoridade pertencem ao Senhor. Cada uma dessas motivações revela o profundo simbolismo e as implicações espirituais da disputa pelo corpo de Moisés. Não se tratava apenas de um conflito sobre um corpo físico, mas de uma batalha sobre o significado de sua vida e sua conexão com os propósitos de Deus. Satanás via no corpo de Moisés uma oportunidade de desviar o foco, gerar confusão e minar a fé do povo. No entanto, essa disputa também nos ensina algo fundamental sobre Deus. Sua sabedoria é infinitamente superior a qualquer esquema do adversário. Mesmo diante das ações astutas de Satanás, os planos divinos permanecem firmes e inabaláveis.
Nos próximos capítulos, aprofundaremos nossa análise sobre as lições espirituais que essa disputa nos ensina e como ela reflete a luta constante entre o bem e o mal em nossas próprias vidas. A história de Moisés continua a ecoar, não apenas como um relato do passado, mas como uma mensagem atemporal para todos que buscam compreender e viver a vontade de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um evento isolado, mas uma manifestação de uma batalha espiritual maior que permeia toda a narrativa bíblica. Desde o início da criação, o conflito entre o bem e o mal é uma constante, simbolizado pela rebelião de Satanás contra Deus. No episódio envolvendo o corpo de Moisés, esse conflito assume uma dimensão tangível, trazendo à tona questões sobre poder, autoridade e a intervenção divina em face do mal. Ao longo das Escrituras, Satanás é descrito como o acusador e o adversário, buscando constantemente frustrar os planos de Deus e desviar os seres humanos de seu propósito. Ele trabalha nos bastidores, manipulando circunstâncias, corações e mentes para alcançar seus objetivos. A disputa pelo corpo de Moisés é mais um exemplo de sua determinação em resistir aos propósitos divinos. No entanto, essa batalha específica revela algo significativo. Satanás não tem o poder final sobre os propósitos de Deus. Ele pode tentar, mas não pode superar a soberania divina. O envolvimento de Miguel, o arcanjo, nesse episódio é particularmente notável. Miguel é apresentado nas Escrituras como um defensor do povo de Deus, um guerreiro celestial que combate as forças do mal em nome do Senhor. Seu papel na disputa pelo corpo de Moisés sublinha a importância desse evento no contexto do plano de Deus. Miguel não repreendeu Satanás por conta própria, mas invocou a autoridade do Senhor, dizendo: "O Senhor te repreenda." Essa frase é uma declaração poderosa de que a autoridade sobre Satanás pertence exclusivamente a Deus. Mesmo os anjos mais poderosos dependem do poder de Deus para derrotar o mal. Esse detalhe nos lembra de uma verdade espiritual fundamental. A batalha não é nossa, mas do Senhor. Em nossas próprias vidas, enfrentamos lutas contra tentações, dúvidas e desafios espirituais. Assim como Miguel, somos chamados a resistir ao mal, mas devemos fazê-lo confiando na força e na autoridade de Deus, e não em nossas próprias capacidades. Essa dependência de Deus é um tema recorrente na Bíblia e encontra um exemplo claro na maneira como Miguel enfrentou Satanás. A batalha pelo corpo de Moisés também nos oferece um vislumbre da complexidade do mundo espiritual. Muitas vezes, tendemos a enxergar os eventos bíblicos de maneira linear, como se tudo estivesse contido no plano físico. No entanto, essa narrativa nos desafia a considerar que há dimensões da realidade que estão além do que podemos ver ou compreender plenamente. Essa batalha celestial aponta para a existência de um conflito maior, no qual cada evento na Terra tem ressonância no reino espiritual. O corpo de Moisés, mais do que apenas restos mortais, tornou-se um símbolo de algo muito maior. A luta contínua entre o propósito divino e a oposição do mal. Outro aspecto importante dessa disputa é o que ela nos ensina sobre a natureza de Deus. Deus escolheu esconder o corpo de Moisés não apenas para frustrar os planos de Satanás, mas também para proteger o povo de Israel de possíveis armadilhas espirituais. Essa decisão reflete a sabedoria divina, que sempre está à frente das intenções do inimigo. Deus não apenas previne, mas também providencia caminhos para que seu povo permaneça fiel e firme, mesmo diante das artimanhas mais elaboradas de Satanás. A batalha pelo corpo de Moisés, portanto, não é apenas um evento bíblico intrigante, mas também uma metáfora para a luta espiritual que todos enfrentamos. Satanás busca maneiras de nos acusar, nos desviar e nos enfraquecer,
mas Deus nos equipa com os recursos necessários para resistir. Essa narrativa nos lembra que a vitória final pertence ao Senhor e que, em meio a qualquer conflito, podemos confiar na soberania de Deus e em seu poder para nos guiar e proteger. A vida de Moisés não foi apenas um relato histórico ou espiritual. Foi também uma poderosa lição prática sobre fé, obediência e a interação entre o divino e o humano. Sua trajetória desde a infância até o momento de sua morte reflete os desafios, as vitórias e os erros que fazem parte do relacionamento com Deus. Quando analisamos a disputa pelo corpo de Moisés, vemos mais do que uma batalha espiritual. Encontramos ensinamentos profundos sobre o caráter de Deus, a fragilidade humana e as escolhas que moldam nosso destino espiritual. Uma das lições mais evidentes na história de Moisés é a importância da obediência. Mesmo alguém tão próximo de Deus como Moisés enfrentou consequências graves por desobedecer. O episódio em que ele feriu a rocha para extrair água, em vez de falar com ela conforme Deus havia instruído, demonstra que até mesmo pequenas falhas na obediência podem ter grandes repercussões. Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida por causa desse ato de desobediência. Um lembrete claro de que Deus leva a sério a santidade de suas instruções. No entanto, essa mesma história também nos ensina sobre a graça de Deus. Apesar de seus erros, Moisés foi grandemente honrado por Deus. Ele foi chamado de servo fiel, alguém que viu Deus face a face, um privilégio raro e extraordinário. Sua vida é um testemunho de que, mesmo quando falhamos, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e nos usar para seus propósitos. Isso nos lembra que nossa relação com Deus não depende de nossa perfeição, mas de nossa disposição de nos rendermos a Ele e confiarmos em sua misericórdia. Outro aspecto importante é o papel da fé na vida de Moisés. Desde o momento em que ele aceitou a missão de libertar os israelitas, ele teve que confiar completamente em Deus. Ele enfrentou desafios aparentemente insuperáveis: o poderio do faraó, a murmuração constante do povo e as incertezas do deserto. Em cada situação, a fé de Moisés foi testada, e ele demonstrou que a confiança em Deus é a chave para superar qualquer adversidade. Esse exemplo continua relevante para nós hoje, pois todos enfrentamos circunstâncias que desafiam nossa fé e nos chamam a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. A decisão de Deus de esconder o corpo de Moisés também ilustra a sabedoria divina e o cuidado com seu povo. Deus sabia que, se o túmulo de Moisés fosse conhecido, o povo poderia facilmente cair na tentação de transformá-lo em um lugar de idolatria. A história de Israel já mostrava uma tendência a buscar objetos tangíveis para adorar, como o bezerro de ouro e a serpente de bronze. Escondendo o corpo de Moisés, Deus protegeu seu povo de um erro potencialmente devastador, demonstrando sua compreensão profunda da natureza humana e sua preocupação em mantê-los no caminho certo. Essa narrativa também ressalta a importância da verdadeira adoração. Moisés foi um grande líder, mas ele nunca deveria se tornar o objeto de veneração do povo. Deus sempre enfatizou que a adoração pertence exclusivamente a Ele. Esse princípio é um dos pilares da fé cristã e judaica. E a história de Moisés nos desafia a examinar nossas próprias vidas para garantir que nossa devoção esteja centrada em Deus e não em pessoas, objetos ou tradições. Por fim, a história de Moisés e a disputa por seu corpo nos lembram que nossa luta espiritual é contínua. Satanás, como adversário, sempre procura maneiras de desviar nossa atenção, questionar nossa fé e nos levar ao erro.
No entanto, a história também nos encoraja a permanecer firmes, confiando que Deus está no controle e que suas promessas são verdadeiras. Assim como ele cuidou de Moisés e frustrou os planos de Satanás, ele também cuida de nós, nos guiando e protegendo em meio às batalhas espirituais que enfrentamos. A disputa pelo corpo de Moisés e a vida desse grande líder carregam implicações profundas para a caminhada espiritual de todo cristão. A história de Moisés, repleta de milagres, falhas e redenção, não apenas ecoa nas páginas das Escrituras, mas também ressoa em nossas próprias vidas. Ela nos convida a refletir sobre nosso relacionamento com Deus, nossa luta contra o mal e nossa responsabilidade como adoradores fiéis. Uma das principais lições espirituais que podemos extrair dessa narrativa é a importância de reconhecer a soberania de Deus. Moisés foi um servo fiel, mas até ele teve que enfrentar as consequências de suas ações diante de um Deus que é justo e santo. Essa compreensão nos lembra que nossas vidas não são independentes de Deus. Ao contrário, somos chamados a viver em constante submissão à sua vontade. Em um mundo que frequentemente exalta a autonomia e a autossuficiência, a história de Moisés nos desafia a colocar Deus no centro de nossas decisões e ações. A batalha pelo corpo de Moisés também nos ensina sobre o poder da palavra de Deus e da dependência de sua autoridade. O arcanjo Miguel, mesmo sendo uma figura poderosa no reino celestial, não enfrentou Satanás com base em sua própria força, mas invocou o nome do Senhor. Essa escolha reflete uma profunda verdade espiritual. Nossa luta contra as forças do mal não pode ser vencida por nossas próprias forças ou sabedoria. Devemos depender de Deus, de sua palavra e de sua autoridade para resistir às tentações e superar os desafios espirituais. Essa lição é particularmente relevante para o cristão moderno. Satanás continua a atuar como o acusador, buscando maneiras de nos desviar do caminho de Deus e nos fazer duvidar de nossa posição como filhos de Deus. Ele usa acusações, tentações e distrações para enfraquecer nossa fé. E, no entanto, assim como Miguel, podemos confiar que Deus nos dá os recursos espirituais necessários para resistir. A oração, o estudo da Bíblia e a comunhão com outros crentes são ferramentas essenciais para nos fortalecer em nossa caminhada espiritual. Outro aspecto significativo dessa narrativa é o cuidado de Deus em proteger seu povo de armadilhas espirituais. A decisão de esconder o corpo de Moisés não foi apenas um ato de proteção contra Satanás, mas também uma medida para evitar que os israelitas caíssem na idolatria. Essa ação reflete o compromisso de Deus em guiar e guardar seu povo, mesmo quando eles não conseguem compreender completamente suas ações. Isso nos lembra que muitas vezes Deus age em nossas vidas de maneiras que podem parecer misteriosas ou até desconcertantes, mas sempre com um propósito maior em mente. A história de Moisés e a disputa celestial também nos convidam a considerar a importância da verdadeira adoração. Em uma época em que muitas coisas competem por nossa atenção e devoção, é crucial lembrar que apenas Deus é digno de nossa adoração. Moisés, apesar de sua grandeza, não deveria ser venerado como um objeto de culto. Deus escondeu seu corpo para garantir que o foco da adoração permanecesse nele. Esse princípio continua relevante hoje, à medida que somos constantemente tentados a colocar nossa fé em pessoas, posses ou sistemas, em vez de em Deus. Finalmente, a narrativa de Moisés e a batalha espiritual que se seguiu à sua morte apontam para a esperança que temos em Deus. Apesar das falhas de Moisés, Deus honrou sua vida e o incluiu no plano maior de redenção.
Sua presença no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias e Jesus, é um testemunho da graça e do amor de Deus. Isso nos encoraja a lembrar que, independentemente de nossos erros ou limitações, Deus é fiel para cumprir suas promessas e nos usar para sua glória. À medida que avançamos para o capítulo final, refletiremos sobre o impacto duradouro dessa narrativa em nossa compreensão do plano de Deus para a humanidade. A história de Moisés e a disputa pelo seu corpo continuam a nos ensinar sobre a graça, a justiça e a sabedoria de Deus, enquanto nos desafiam a viver como verdadeiros seguidores de Cristo. A história de Moisés e a intrigante disputa pelo seu corpo tem um impacto que transcende seu contexto bíblico imediato, oferecendo lições atemporais sobre fé, obediência e a batalha espiritual que permeia a vida humana. Ao concluir essa jornada de reflexão, é impossível não reconhecer como essa narrativa encapsula a profundidade do relacionamento entre Deus e seu povo, enquanto aponta para a soberania e a justiça divinas. O corpo de Moisés, escondido por Deus, tornou-se um símbolo de proteção divina e de cuidado. Deus sabia que o povo de Israel, propenso a transformar até mesmo símbolos sagrados em objetos de idolatria, poderia ser levado a adorar o corpo ou a memória de Moisés de maneira errada. Esse ato de esconder o corpo reflete a sabedoria de Deus, que frequentemente age de formas que ultrapassam nosso entendimento, mas que sempre servem a um propósito maior. Isso nos lembra que Deus conhece nossas fraquezas e nos protege de nós mesmos, mesmo quando não percebemos. A disputa celestial entre Miguel e Satanás reforça o tema da soberania divina sobre todas as coisas. Satanás, com toda sua astúcia e determinação, não conseguiu frustrar os planos de Deus. O arcanjo Miguel, em obediência e humildade, invocou o nome do Senhor, reconhecendo que a vitória sobre o mal pertence exclusivamente a Deus. Esse episódio ecoa a mensagem central de toda a Bíblia. Deus é supremo e seus propósitos não podem ser derrotados, independentemente das estratégias do inimigo. Essa narrativa também nos desafia a refletir sobre nosso papel como adoradores. Moisés foi um grande líder, um mediador entre Deus e seu povo, mas não era digno de adoração. Apenas Deus merece esse lugar. Em um mundo repleto de distrações e tentações para venerar coisas terrenas, sejam elas pessoas, riquezas ou ideias, somos lembrados de manter nossa adoração focada no único que é digno, o Criador. A verdadeira adoração vai além de palavras ou rituais. Ela se expressa em uma vida que reflete o caráter de Deus, marcada por obediência, humildade e amor. A vida de Moisés também nos oferece esperança. Ele não era perfeito, mas Deus o usou poderosamente. Mesmo diante de seus erros, ele foi honrado por Deus e desempenhou um papel crucial no plano divino de redenção. Isso nos lembra que a graça de Deus é maior que nossas falhas e que Ele é capaz de transformar nossas vidas, mesmo quando cometemos erros. Moisés viu a terra prometida de longe, mas sua verdadeira recompensa estava na presença de Deus, onde ele se encontra agora. Por fim, a presença de Moisés no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias e Jesus, une os temas de toda a Escritura e aponta para o futuro glorioso que aguarda os que confiam em Deus. Essa visão de Moisés, conversando com o Salvador, que cumpriria a lei e os profetas, é um lembrete de que toda a história humana converge em Cristo. Jesus é a resposta final para a batalha entre o bem e o mal, a solução para os dilemas espirituais e a esperança que nos sustenta em meio às lutas. A disputa pelo corpo de Moisés nos ensina que, mesmo nas situações mais incompreensíveis, Deus está no controle. Ele guia, protege e cumpre seus propósitos de maneiras que desafiam nossa lógica, mas que sempre resultam em sua glória.
Para nós, essa narrativa é um chamado para confiar, adorar e viver como seguidores fiéis, sabendo que estamos envolvidos em um conflito espiritual maior, mas que a vitória já foi garantida em Cristo. Ao encerrar essa reflexão, somos deixados com uma mensagem clara. A vida de Moisés e o mistério que a cercou apontam para a grandeza de Deus e sua capacidade de usar cada detalhe para seu plano eterno. É um lembrete de que, independentemente das batalhas que enfrentamos, Deus é soberano e em suas mãos estamos seguros. Ao refletirmos sobre a vida de Moisés, a disputa celestial pelo seu corpo e as lições que essa história nos ensina, somos lembrados da grandiosidade de Deus e da profundidade de seu amor por nós. Assim como Moisés foi chamado para um propósito maior, cada um de nós também é chamado a viver em comunhão com Deus, confiando em sua soberania e entregando nossas vidas a Ele. Essa história é um convite claro para que deixemos de lado tudo o que nos afasta de Deus e nos rendamos completamente ao Senhor, reconhecendo que somente Ele é digno de nossa adoração, de nossa fé e de nosso amor. Não importa quais sejam os desafios que enfrentamos ou as falhas que carregamos, Deus nos chama a sermos parte de seu plano eterno. Hoje é o dia de dizer sim a esse chamado, de nos entregarmos ao Criador que nos ama e que nos conduz em meio a todas as batalhas da vida. E se essa mensagem tocou seu coração e você deseja continuar aprendendo e crescendo na fé, convido você a se inscrever no canal Caminho da Fé. Lá você encontrará mensagens inspiradoras, reflexões bíblicas e conteúdos que fortalecerão sua caminhada espiritual. Juntos, podemos explorar os mistérios da Palavra de Deus, aprofundar nossa fé e compartilhar a esperança que temos em Cristo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que também precisam ouvir sobre o amor e o poder de Deus. Vamos juntos caminhar no caminho da fé, rendendo nossas vidas ao Senhor e vivendo para a sua glória. Que Deus abençoe a todos.